Você consegue imaginar como é o inferno? Há uma pessoa que foi nesse tenebroso lugar e experimentou todos os tormentos do inferno, por quase meia hora, sem nenhuma esperança de escapar daquela tortura. Quer saber mais sobre esse caso cabuloso? Então acompanhe o vídeo até o final e saiba todos os detalhes de como tudo aconteceu. Antes de tudo, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sino para receber novas notificações de vídeos interessantes como este aqui. Agora, conheça a história real do homem que visitou o inferno. Eu sou o Sami e este é o Mentalmente Geek. Em 23 de novembro de 1998, na Califórnia, Estados Unidos, Bill e sua esposa Annette foram a uma reunião de oração que costumavam ir nos domingos à noite. Voltaram para casa e, como numa noite normal, foram dormir. E por volta das 3 da manhã, Bill foi arrebatado. Ela acorda e olha no relógio. Era aproximadamente 3h23 da manhã. E seu esposo não estava na cama. E nesse momento, ela ouviu um grito vindo da sala. E rapidamente ela vai até lá e encontra Bill de um jeito que nunca tinham visto antes. Ele estava totalmente traumatizado, deitado no chão, segurando a sua cabeça, chorando e gritando em total desespero. Exatamente como alguém que foi à guerra do Vietnã e revive aquela experiência traumática. Ela não sabia o que fazer na hora. Pensou que ele estivesse tendo um ataque cardíaco. Voltando às 3 da manhã, Bill acorda e não está no quarto dele. Você imagina onde ele está? Pois é. Ele nesse momento se vê dentro de uma prisão, exatamente como uma cela com paredes antigas de pedra e barras de ferro na porta. Tudo o que ele sabia era que estava extremamente quente ali. Era tão quente, mas tão quente, que ele não conseguia acreditar que ainda estivesse vivo. Ele sentia que qualquer coisa poderia derreter com um calor tão intenso, mas estava vivo. Então uma luz aparece por um breve momento e ele crê que era a presença de Deus que estava ali, a fim de que ele pudesse ver melhor o cenário. Mas logo em seguida tudo voltou a ficar escuro. Bill conta que parte do inferno possui celas, lagos de fogo e grandes áreas de fogo. Enquanto ele estava em uma das celas, junto dele havia 4 criaturas. Nessa hora, Bill não tinha consciência que eram demônios. Essas criaturas eram enormes, tinham de 3,5 a 4 metros de altura. Um deles tinha escamas por todo o seu corpo, mandíbulas gigantescas, com dentes enormes e garras projetadas para fora, além de olhos profundos. Eles eram deformados e fora de proporção. Criaturas monstruosas e bizarras. Acredito que você não consegue nem imaginar como. E eles blasfemavam a Deus o tempo todo. Então as criaturas começam a observá-lo. Bill sentiu o mesmo ódio que eles tinham por Deus. Um sentimento bem diferente. Um ódio que nenhum homem jamais teve a capacidade de sentir na Terra. Bill diz que no inferno, seus sentidos são totalmente apurados. A única coisa que você não tem é o corpo físico. Mas ele tem a perfeita noção de distância, de tempo e etc. E também sabia que essas coisas estavam ali para torturá-lo eternamente. Ainda deitado no chão daquela cela, ele não tinha força nenhuma em seu corpo e não conseguia se mover. Apenas tinha consciência da sua falta de força e estava ali sem nenhuma chance de ser ajudado. Então, um dos demônios o puxou e o jogou na parede como quem joga um copo de vidro. Nesse momento, aquele homem sentiu todos os ossos do seu corpo partindo em pedaços. Ele sentiu uma dor monstruosa e continuou deitado no chão clamando por misericórdia. Mas aquelas criaturas não tinham nenhuma misericórdia. Em seguida, um deles o pegou e o outro, com suas garras afiadas como navalha, começou a retalhar toda a sua carne em pedaços. Ele o picava por inteiro e não se importava em retalhar. Bill podia sentir toda sua intensa raiva contra ele, se perguntando como ainda estava vivo após tudo isso.
mas ele não entendia como ainda não tinha morrido. A sua carne despedaçada pendia do seu corpo, mas não havia sangue algum. Bill sentia que os demônios possuíam força equivalente a 1000 homens. E mesmo que ele estivesse em boa forma, jamais conseguiria enfrentá-los. O cheiro do ambiente era quase impossível de se comparar com qualquer coisa que há de mais podre e fedido na terra. Era como se fosse carne queimada e enxofre. O cheiro dos demônios era uma mistura de esgoto aberto, carne podre, ovos estragados, leite azedo e tudo mais que vocês possam imaginar multiplicado por 1000 vezes. Agora imagine tudo isso no seu nariz. Pois é algo tão tóxico que mataria qualquer um que esteja no seu corpo físico. Mas no inferno a pessoa não morre, ela tem de suportar esse cheiro. Bill ainda estava na cela, quando tudo ficou ainda mais escuro, completamente em trevas. E de um jeito inexplicável, aparentemente as criaturas haviam deixado ele do lado de fora da prisão. Ele tenta observar em volta e não conseguia ver nada além de trevas. A única coisa que ouvia era altíssimos gritos de bilhões de pessoas. Ele tapa seus ouvidos de tão alto e insuportável que é esse barulho, mas ele não conseguia escapar desses gritos. Ainda fora da cela, Bill conseguia ver labaredas de fogo com cerca de 10 quilômetros de distância. Havia também um poço de fogo cerca de 1,5 km de extensão. Dele saíam chamas tão altas que dava para ver um pouco do horizonte sem vida daquele lugar. A escuridão era tão grande que absorvia qualquer resquício de luz. Era tudo marrom e desolado, só pedras, neblina e um céu escuro. Não havia nenhuma vida no inferno. E o calor então? Era indescritível ali. Todas as coisas são capazes de matar qualquer um, mas lá você não morre. Além de tudo, ele teve que suportar a nudez e a vergonha, gritos e tormentos. E de algum jeito, ele sabia que nunca conseguiria fugir daquele lugar. Então um dos demônios o agarrou, o jogou dentro da cela e começou a atormentá-lo novamente. Mas essa é uma das partes que Bill não gosta de relembrar. Um dos demônios o agarrou e começou a quebrar seu crânio. Ele gritava e clamava por misericórdia, mas eles não tinham misericórdia. E nessa hora, cada um deles pegou um dos seus braços e pernas para destroçá-los, e ele estava em completo desespero. Subitamente, algo o agarrou e o jogou para fora da cela. Ele não tinha noção do que estava acontecendo. Ele estava próximo ao fogo, bem ao lado do poço de fogo. Em um nível mais baixo, havia uma caverna gigantesca com um túnel que dava para cima. Bill vê através das chamas corpos de pessoas gritando em meio ao fogo, clamando por misericórdia, queimando naquele lugar. Ele tinha noção de que não queria ir para lá. A dor que foi obrigado a suportar era terrível, mas o calor proveniente das chamas era ainda pior. As pessoas lá imploravam para sair dali. Então aquelas criaturas apareceram ao redor daquele poço de fogo e empurravam as pessoas de volta ao fogo, e não permitiam que elas saíssem de lá. Não existe nenhuma forma de água ou umidade do ar no inferno. Ele conta que você fica desesperado por uma gota de água, apenas uma gotinha, e não tem. É como você correr uma maratona de quilômetros por vários dias sem parar. É difícil até de imaginar o quanto sua boca fica seca. Ao mesmo tempo que isso tudo acontece, além de você sentir sede, você sente fome e também se sente exausto. Você também jamais pode dormir no inferno. Você consegue imaginar como é nunca poder dormir? Agora, ele estava próximo ao poço de fogo e viu vários demônios alinhados pelas paredes. Demônios deformados de todas as formas e tamanhos. Tudo o que você possa imaginar de mais bizarro. Alguns pareciam aranhas e outros ratos gigantes. Outros eram como cobras e vermes. Pelo menos, ele estava aliviado por vê-los presos às paredes. Então Bill começa a subir pelo túnel que havia nesse poço. E as chamas ficaram para trás. O caminho foi ficando mais escuro, mas ainda conseguia ver demônios pelas paredes. E eles tinham uma força incrível. Enquanto ele subia pelo túnel, sentia uma sensação de medo absoluto, sem nenhuma esperança, perdido e temendo aqueles demônios.
e de repente Jesus apareceu. Sua luz iluminava todo o ambiente. Ele podia ver apenas seu contorno, o perfil de um homem. Não pôde ver sua face, era muito brilhante. Bill cai a seus pés como se fosse um homem morto. Ele não conseguia falar nada, de tão pasmo que ele estava. Quando ele recupera sua compostura e pensa em falar com Jesus, ele o respondeu: "As pessoas não acreditam que esse lugar existe. Vá e conte a eles. Não é do meu desejo que qualquer uma das minhas criações vá para esse lugar. Nenhuma delas. Vá e conte." Então Bill olha para cima e ainda vê demônios ferozes pelas paredes. À medida que eles saem do túnel em direção à superfície, ele sente um redemoinho em sua volta. Eles continuaram subindo cada vez mais a fim de sair daquele lugar. Quando chegam ao topo, Bill olha para baixo e vê a terra a partir de uma altura incrível. A curva da terra era algo realmente inacreditável. Enquanto desciam na volta, eles atravessavam a atmosfera. Eles se moviam muito depressa e logo chegaram em sua casa. Então Bill olhou ao redor e pôde enxergar tudo através do telhado da sua casa. Então ele vê seu corpo estendido no chão. Isso o abalou profundamente. Ver seu próprio corpo ali, jogado. Ele não conseguia acreditar no que via. E não acreditava ser ele deitado ali no chão. Enquanto em seu pensamento, Bill pedia a Jesus para ficar mais um pouco, ele de repente se vai. Aproximando-se do seu corpo, algo o sugou para dentro dele, como se tivesse sido sugado para dentro da sua boca. Depois do retorno, Bill ficou tão traumatizado pelo terror que esta experiência trouxe em sua vida, que ele levou aproximadamente 1 ano até se acalmar completamente e voltar a ter a vida normal que ele levava antes. E aí, gostou do vídeo? Achou um assunto curioso? Então não esquece de compartilhar com seus amigos, deixar o like e comentar aí embaixo se você conhece alguma história cabulosa como essa. E eu vou ficando por aqui, forte abraço, fui!